Qual é a diferença da genotipagem para modificação genética, amigo? Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural mais uma vez. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos seguem. Eu acho que a gente fala agora, né? Quem nos assiste, quem nos ouve. Então é quem nos seguem. Então, bom dia a quem nos seguem aqui pelo Conexão Rural. Para nós, a Associação Brasileira de Angus, é sempre um prazer estar aqui, né, com o Alex, nosso amigo de tantas datas, de tantos Expo Inters e tantos eventos. Então, Alex, realmente, como tu falaste, a gente está incorporando a genômica no nosso processo de seleção e melhoramento genético, no nosso programa oficial, que é o Promebo, né? Lá da Associação Nacional de Criadores, agora no mês de outubro. Nós estamos fazendo essa incorporação destes dados que tu expressaste de uma forma simples muito bem, da leitura do DNA desses animais e a correlação com as características de produção que a gente vem buscando. Respondendo a tua pergunta, a transgenia é quando tu trabalha com, vamos dizer assim, tu pega o gene de outra espécie, né, e junta para fazer uma transgenia para buscar uma resistência para uma cultivar, para, né, como a gente vê nos milhos, nessas cultivares de produção de grãos. A seleção genômica basicamente é um aumento de acurácia na seleção utilizando as informações de leitura de DNA. Ou seja, quando a gente faz a genotipagem de um animal, a gente consegue identificar os chamados SNPs, né, que são partes do DNA que são correlacionados com características como ganho de peso, informações de carcaça, maciez de carne, algumas produções de enzimas, bom, etc. São vários o que se dá para identificar através de SNPs, e através disso aumentar a acurácia de animais jovens, ou seja, esses touros que estão com 1 ano e meio, 2 anos, a gente aumenta a acurácia da informação já gerada sobre ele, ou seja, ele tem, vamos dizer assim, um touro com 1 ano e meio com a avaliação genômica, mais a avaliação tradicional é como se ele tivesse uma acurácia já de ter 12, 15 filhos, dependendo a característica avaliada, né? Uhum. E, obviamente, ela vem servir muito para características de difícil mensuração e outras raças já vem fazendo. A Angus está agora com um projeto muito grande com a Embrapa, né? Para contagem de carrapatos e resistência ao carrapato, a eficiência alimentar, que encerramos um teste agora há poucos dias também lá na Embrapa de Bagé. Então, a nossa ideia é, num futuro, a gente conseguir predizer essa característica sem a necessidade de coletar informação. Ou seja, tu não vai precisar contar carrapato nos animais e, através da avaliação genômica, tu vai predizer a resistência que esse animal tem para carrapato. E o mesmo para eficiência alimentar. Nós não vamos precisar botar eles nos coxos para medir e acompanhar lá 90 dias e tudo mais. A gente vai conseguir predizer com uma boa margem de segurança, com uma boa acurácia da informação, animais que são alimentarmente mais eficientes também. Matheus, é correto dizer que a genotipagem, ou a edição genética, ela trabalha com as DEPs, digamos assim, ela pode fazer uma preparação de uma diferença esperada de progenie de forma mais precisa? Isso mesmo, é exatamente isso. Não é uma edição, tá? Não é edição gênica, porque edição gênica é quando tu edita, tu tira, bota. A genômica não. A genômica ela identifica. É uma leitura do DNA que acontece. Isso já vem sendo feito em humanos, muito mais nos Estados Unidos. Não sei se é uma história curiosa, vocês não se lembram daquela atriz Angelina Jolie? Ela fez uma genotipagem, viu que existiam genes que eram linkados a câncer de mama e ela foi lá e retirou. Então, a mesma coisa a gente faz nos bovinos. A gente faz uma leitura, identifica genes que potencializam a avaliação desse animal. Então, esse animal que já é avaliado no Promebo, por exemplo, tem a avaliação do seu pedigree, né? Seu pai, sua mãe, toda a sua árvore genealógica. Mas o seu desempenho próprio, a gente bota a genômica e gera, então, uma DEP enriquecida. O que é uma DEP enriquecida? É uma DEP com mais acurácia de informação. É uma DEP aí que a gente vai ter para algumas características, o que normalmente a gente inicia com a acurácia vai de 0 a 1, né? Informações que a gente começa com acurácia de 0,2,
0,25, a gente vai levar para 0,4, 0,5. Isso é muito bom no sentido que criadores podem utilizar touros jovens com mais segurança, que não vão ter muita variabilidade da característica que eles estão selecionando, né? E, obviamente, vão poder utilizar para buscar linhas de seleção dentro dessas características de mais difícil mensuração. Perfeito. Então, tu pegas, vamos dar um exemplo, tu pega um touro que tem uma DEP positiva de ganho de peso e tu pega uma fêmea que tem uma DEP positiva de habilidade materna, vamos dizer assim. Tu faz esse cruzamento, é mais ou menos por aí que funciona? Isso, ele é mais ou menos por aí. Tu vai ter indicadores mais acurados da seleção que tu vem buscar. Imagina assim, se essa tecnologia me dá uma acurácia como ter 10 a 15 filhos, quando é que uma fêmea vai ter 10 a 15 filhos? Para ter uma acurácia tão grande como a genômica, já vai gerar para ela a partir de 18, 15 meses, quem sabe, dependendo quando o criador avaliar. Então, acelera muito o processo de seleção. Quem utilizar, principalmente nos rebanhos de matrizes, vai poder ter uma certeza maior nas fêmeas de retenção do plantel, com uma acurácia maior para acasalamentos, e vai ofertar um mercado que é um mercado muito aquecido. Tu mesmo estava falando das médias que a gente está tendo nos remates, estão sendo muito boas, e está indo muito touro nacional para central. Então essa informação também vai qualificar muito mais os touros jovens que estão sendo contratados, que estão sendo utilizados. E além disso, né, Alex, a genômica ela faz uma correção em toda a parte de genealogia, né? Então, como a gente tem touros importantes já genotipados, mães, pais, a gente consegue ter a certeza de toda a árvore genética desse animal. Então, isso também incrementa a acurácia da informação, né? Ô, Matheus, a genômica, onde que ela pode ajudar? E há uma expectativa muito grande, por exemplo, para tentar neutralizar ou diminuir essas perdas tremendas que a pecuária brasileira tem com carrapato, por exemplo. Tem um número aí que é impressionante, que pode chegar a 20 bilhões de reais com perdas de peso, né? Em relação a peso, em relação a perdas de animais também, por causa do carrapato. Como é que ela pode chegar a uma solução, tornar aquele animal imune ou pelo menos menos suscetível ao carrapato? Então, a genômica ela vai nos auxiliar muito, né, nisso, inclusive a gente já vai agora com a incorporação da genômica no Promebo, os criadores já vão poder predizer a característica de resistência ao carrapato. Então a gente está fornecendo insumo para que criadores consigam desenvolver linhagens mais resistentes, né? Como tu mesmo falaste, Alex, não é a solução para o problema do carrapato, é mais uma arma que o criador vai ter na mão para poder utilizar e lutar contra. E a gente entendendo o tamanho desse problema, Alex, a gente assinou no mês de junho, se eu não me engano, um projeto público-privado com a Embrapa, né, o que é uma novidade no setor, um projeto de 38 meses, um projeto de R$500 mil, justamente para dar continuidade aos estudos de resistência ao carrapato. Hoje a gente já tem 10 a 12 rebanhos parceiros que estão coletando essa informação, e nós, de posse dessa informação, vamos tornar cada vez mais acurada a característica de resistência ao carrapato. Iremos ter uma DEP de resistência ao carrapato. Então, num futuro muito próximo, nós vamos começar a ver nos remates a DEP de resistência ao carrapato, né, identificando aqueles animais que têm esse diferencial genético de resistência ao carrapato e que vão passar para os seus produtos, né, para os seus filhos. E, obviamente, quando tu consegue botar no mercado essa informação, tu bota insumo para o selecionador buscar linhagens com resistência ao carrapato e desenvolver cada vez mais isso. Isso aconteceu com as informações de ganho de peso, hoje acontece muito com as informações de carcaça, e entra mais uma linha para a seleção, né? E a genômica nos permite acelerar esse processo, né? E no futuro, nós vamos ser a primeira raça, o primeiro país do mundo que vai ter essa DEP para a raça Angus, o que é um grande diferencial, né? Para todo mundo, para a pecuária mundial, né? A gente já tem boas conversas com a Associação Australiana, que também tem problema de carrapato, e já nos falaram, olha, se vocês tiverem animais resistentes, nos interessa conhecer como vocês produzem. Então, a gente sai um pouco da esfera nacional e já entra numa esfera um pouco maior, né? No ano passado, a gente já viu doses de sêmen de touros nacionais sendo exportados para Angola,
para o Paraguai, para o Chile, para vários países, né? E sem dúvida esse vai ser um diferencial bastante grande e a gente tem uma esperança muito, muito boa para esse projeto e para a continuidade desses estudos, né? Todos eles capitaneados lá pelo Dr. Fernando Cardoso, da Embrapa. O Matheus falou agora aí a Austrália na busca, né, pela nossa qualidade aqui, como as coisas se inverteram, né? Um tempo atrás aí a Austrália era espelho. Eu estou citando o exemplo da Austrália, mas a gente tinha, e a gente tem, muita gente ainda tem aquela síndrome do Guaipeca, né? Que tudo de fora é melhor que nós. Tu vê como mudou as coisas, e se é algo que o Brasil realmente tem que se orgulhar muito, é da sua seleção bovina hoje, da sua evolução bovina, que é uma coisa impressionante. Matheus, eu acho um dos pulos do gato dessa prática aí, ou dessa ciência, ou dessa nova realidade, é a possibilidade de termos animais termotolerantes, né? Ou seja, animais das nossas raças aqui, acostumadas com frio, as raças europeias, com pelagem maior, poderem ser adaptáveis ao centro-oeste. O que a gente tem hoje, né, Matheus? A gente tem uma grande transação aí de sêmen para lá, para cruzamento com as raças zebuínas. Em que medida, Matheus, tu achas que daqui, sei lá, 2, 3 anos, nós vamos ter os Angus lá, os Hereford, os Devon, pastando e fazendo parte da paisagem pecuária também do Mato Grosso, de Goiás, do Tocantins? Essas tecnologias todas, né, Alex, se forem utilizadas com esse propósito de seleção, a genômica, ela vai acelerar muito o processo, né? Ela realmente te dá muito... Obviamente, ela te dá insumos, né? Cabe aos pecuaristas, aos criadores, aos selecionadores, utilizarem essa informação e buscarem a seleção em cima de dados, né? Hoje em dia a gente fala, eu gosto muito de falar que dado de melhoramento não é mais um diferencial, é essencial. Hoje não existe mais como tu ter uma comercialização interessante de touros sem dados de DEPs do Promebo, dados de carcaça, entre outras, né? Sem dúvida, a gente vai dar esses insumos e a gente sim busca produzir animais mais adaptados aos nossos sistemas de produção. Como tu bem mencionaste, né, Alex, a gente vende sêmen aí, o Angus vende para 26 das 27 unidades da federação, que é praticamente todo o Brasil. Nós tivemos um crescimento de 41% de comercialização de genética nacional nesse primeiro semestre do ano, o que é um recorde desde que a gente analisa os relatórios de comercialização, que é muito bom, né? Todo remate que tu vê aí, tu tá vendo touro indo para central, touro contratado, touro comprado por central, indo para a coleta. Então isso nos dá muita esperança e mostra para o criador que quem trabalhar certinho com dados, com informações diretas, vai sim conseguir um mercado muito interessante, que esse Brasilzão tá ainda, vamos assim dizer, por mais que a gente use muito essa tecnologia, a gente tem muito a crescer ainda na utilização, e sem dúvida alguma, os insumos vão estar aí, a genômica vai acelerar o processo, e cabe aos nossos criadores visualizarem esses mercados futuros aí e trabalharem nessa seleção. Isso a gente já vem vendo de certa forma, né, Alex? Olha as pistas de remate, há 10 anos atrás tinha um Angus um pouquinho mais peludo, né, um pouquinho menor de tamanho. Hoje não, hoje o Angus que vai para a pista é bem comercializado, aquele animal de pelo curto e liso, aquele animal um pouquinho mais alto, um pouquinho mais profundo. Então a gente vem, vamos dizer assim, os criadores vão começando a identificar mercados potenciais e vão começar a utilizar desta forma. E a genômica vai acelerar o processo de entregar animais para o mercado que busca excelência na raça Angus. E claro, né, Matheus, a gente fala muito dos reprodutores, mas tem as fêmeas, né? E as fêmeas também, esse trabalho vai ser absolutamente importante no que se refere ao controle de desempenho das próximas gerações, né, amigo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que a genômica ela cai como uma luva para a seleção de fêmeas, né? Eu sempre digo que quem faz touro é vaca, né? Não é touro que faz touro. Se tu tem identificar bons ventres dentro do teu plantel, provavelmente os melhores touros que tem hoje no mercado, sejam nacionais ou importados, vão andar bem em cima desses ventres. Então é muito importante a seleção de fêmeas, uma seleção feita em cima de dados, e a genômica vai aumentar a acurácia dessa informação. Então tu pensa, tu vai ter teu rebanho de novilhas aí entrando em reprodução e tu já vai ter a informação como se ela tivesse 15, 20 filhos. Imagina. Então, sem dúvida alguma, tu vai ter
a informação na mão para fazer a seleção correta, os acasalamentos corretos, sem dúvida vamos dizer, o intervalo de evolução vai diminuir com a genômica. Lembrando que ela não é um milagre, a genômica, né? Vários lugares do mundo já usam há bastante tempo, as raças zebuínas já usam, e ela tem sido usada realmente como uma ferramenta de aceleração no processo de seleção. Claro que nós estamos falando aqui tudo isso aí no sentido de que na hora do produtor chegar no frigorífico, enviar para o frigorífico o seu produto final, né, ter um rendimento muito maior por quilo, que esse é o objetivo. E lógico, né, dentro desses programas ainda tornar ainda mais rentável. Eu chamo a atenção para esse programa aí da carne certificada Angus. Matheus, 11 estados hoje está presente a carne Angus, né? E mais o Distrito Federal, Estamos presentes em 11 estados, são 37 postos que a gente trabalha, né, de frigoríficos a desossas e tudo mais. Temos vários parceiros a nível de comércio também, restaurantes que são fechados carne Angus. Temos já algumas propriedades fazendo o selo sustentabilidade, o selo Angus Gold, que são diferenciais que a carne vem buscando, obviamente olhando que o mercado consumidor, que é um mercado que está em constante transição, vamos assim dizer, constante mudança, né, vem buscando. Então a carne Angus, ela sempre busca analisar muito o mercado consumidor, tanto nacional quanto global, né, e conseguir atender essa demanda por qualidade, demanda por origem, demanda por sustentabilidade. Então a gente tem muito orgulho de dizer que a gente está aí, né, em 11 estados, com 37 parceiros aí, e é um trabalho feito há muito tempo, né? O programa surgiu em 2003, passou por várias gestões e todas elas conduziram de forma brilhante o programa, tanto que hoje ele é o maior programa de carne certificado do Brasil, o primeiro programa de raças que coloca um selo por qualidade na carne, né, por diferencial, por marmoreio, que é o selo Gold. Tem o selo sustentabilidade, que avalia as propriedades que produzem para o carne Angus. Então realmente a gente vem tentando se manter sempre no que há de mais objetivo para que o consumidor tenha uma experiência única, não somente no sabor, mas também que cumpra as suas exigências, que cumpra as suas, vamos dizer assim, as suas expectativas. Ô Matheus, e isso aí tudo vai ao encontro, eu acho, que de um mercado cada vez mais exigente, um mercado cada vez mais, vamos colocar uma palavra aí, delicado, talvez, não seria essa a palavra, não me ocorre aqui, mas cada vez mais forte no sentido desta questão ambiental, e tu falava aí na questão da sustentabilidade, né? O que o europeu, eu não digo tanto o asiático, mas o europeu principalmente, né, Matheus, ele vai querer essa carne com procedência, ele vai querer essa proteína animal que tem histórico, né, amigo? Exatamente. Hoje a gente sabe que os mercados, eles estão, a gente sempre diz, né, constante mudança, constante novidades. A sustentabilidade, ela não vai mais sair de pauta, eu acredito, né? A sustentabilidade é uma palavra muito forte nos mercados, seja pelo bem ou pelo mal, vamos assim dizer, que muitas vezes a gente sabe que é utilizada de forma de barreira comercial e tudo mais. O que a gente tem que mostrar, eu acredito, não só o que a gente faz no carne Angus, mas eu acho que toda a pecuária, a gente tem que mostrar que a gente produz de forma sustentável. Nós temos praticamente, olhando os dados da ABIEC, aí 85% da produção bovina do país é em cima de pastagem, né? 14%, 14,5%, 8% é em cima de confinamento. Então nós temos um país que produz em cima de pastagem, nós temos respeito ao meio ambiente, nós temos um dos códigos florestais mais vamos dizer assim, que mais preservam o meio ambiente. Então nós temos que botar isso, certamente as grandes mídias muitas vezes não entendem, não querem compreender. O selo sustentabilidade, para tu teres uma noção, Alex, ele leva muito mais em consideração que sustentabilidade ambiental. Ela leva em consideração o bem-estar animal, toda a parte de bem-estar dos funcionários, todos têm que estar com carteira assinada, os filhos têm que estar na escola, então que é o bem-estar social, rastreabilidade dos rebanhos, né? Sanidade do rebanho, manejo. Então são vários conjuntos de pilares que englobam a sustentabilidade. Não é só
eu tenho mata ciliar, eu tenho proteção de nascente. Não, é muito mais do que isso, né? Então, quando esse selo, quando a propriedade recebe esse selo, vocês podem ter certeza, a gente audita, a CNA audita, a auditora alemã, que nos faz auditoria nas plantas de abate, também auditam e garantem desta forma, né, que aquilo que, a propriedade que leva esse selo, realmente ela cuida de todos esses elos dentro do que se tange a sustentabilidade. Ô Matheus, uma curiosidade minha aqui, nós temos a Associação Brasileira dos Criadores de Angus, né? Nós temos, vamos dizer assim, subsedes nos estados? Temos os núcleos, Alex. Nós temos hoje, se eu não me engano, são 14 núcleos, né? São vários aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos núcleos em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, nós temos no Rio de Janeiro. Então, são núcleos que são criadores que se juntam, né? São núcleos que são estruturados com CNPJ, tem secretário, e que desenvolvem as atividades nas localidades. Então, os núcleos acabam sempre nos apoiando muito, levando a associação para esses locais. A gente está sempre em contato diretamente com os presidentes de núcleos para fazer evento, né? Esse ano, os núcleos são muito responsáveis pelas expofeiras, né? Que a gente, esse ano, infelizmente, a gente teve, ou não teve, ou teve que fazer em formatos distintos, né? Esses formatos digitais, mas eles nos auxiliam muito em levar as ideias da associação para os criadores que eles atendem, né? Tem muitos núcleos aí que tem de 80 a 100 criadores envolvidos, selecionadores, usuários da raça, e que estão sempre em contato conosco para levar informação, para levar conhecimento e para ter o apoio da associação nos seus eventos. O nosso amigo gringo aqui, o Almiro, pergunta quais países da Europa que importam a carne. Eu acredito que todos os países, né, da Europa, em quantidade maior ou menor, importam carne brasileira, né? Exato. Existe a importação de carne commodity, que é a carne brasileira, que é aquela carne que o pessoal da agricultura sabe muito bem o que é uma commodity, né? Uma coisa que é um produto que quem bota o preço ao mercado, o produtor muitas vezes não tem ingerência em cima desses valores, né? Então isso é uma commodity, mas a gente já exporta carne Angus para países da União Europeia, para países árabes, e a gente exporta aí como carne Angus brasileira, e essa deixa de ser uma carne commodity, a gente consegue agregar um valor por um diferencial de qualidade de carne. Isso se deu devido às missões internacionais que ocorreram nos anos passados, né, e que se abriu muito o mercado internacional, e hoje a gente exporta. E obviamente agora entrou China no mercado de exportação, e nós tivemos um aumento aí no primeiro semestre de 76% devido a esse mercado China, que muitas vezes a gente pensa, os chineses comem qualquer coisa, eles não levam carne de baixa qualidade, eles levam carne de animais jovens e bem acabados. Então, realmente, é um mercado que não vai qualquer coisa, e a carne Angus vem entrando muito bem, né, e mandando carne para a China também. O Matheus, só para corroborar esse número que tu passa, ontem, quinta-feira, né, saiu o número do PIB agropecuário, o PIB pecuário nos primeiros 7 meses desse ano, teve uma elevação de 12,25% em relação aos 7 primeiros meses do ano passado. Isso é muito significativo. Para ter ideia, o PIB da agricultura, dos grãos e dos demais produtos da agricultura, 4,3%. Ou seja, se nós formos comparar a pecuária e a agricultura, nós tivemos um crescimento muito maior. Claro que aí a gente vai falar de volume, e no volume a agricultura, em termos de receitas também, é bem maior. Mas é um crescimento espetacular, né, amigo? Sem dúvida, eu acho que a gente vem passando um momento muito bom da pecuária, está se refletindo aí nas pistas de remate, dos remates que a gente vem acompanhando, né? Falaste bem aí, animais muito valorizados, eu acho que a pecuária está começando a receber o valor que devia ter sempre recebido, a pecuária sempre, não desmerecendo qualquer outra atividade, agricultura ou qualquer indústria, comércio, sem forma alguma não desmerecendo. Acho que depende do outro, né, Matheus? Um depende do outro, e esse casamento foi muito mais, já está corroborado, já está mais do que certo que é perfeito quando tu tem agricultura e pecuária junto, tu tem um aumento de acréscimo de lucratividade na gestão como um todo, né?
E a pecuária acho que vem recebendo o papel que tem que ser, uma valorização do boi gordo, uma valorização do terneiro, valorização de reprodutores de genética diferencial, centrais multinacionais como algumas que a gente sabia que tinham política de não contratar animais nacionais, estão contratando, estão botando em suas baterias, né? E isso passa também por um amadurecimento e a inserção de novas tecnologias nos programas de melhoramento. E agora eu espero que isso permaneça, né? Que a gente tenha essa valorização, isso permaneça e que isso chegue ao criador para que ele também tenha mais insumo, vamos dizer assim, econômico para poder se estimular e poder seguir, né? Buscando uma pecuária mais eficiente, uma pecuária mais lucrativa. Tecnologia a gente tem, bons profissionais a gente tem, um mercado que agora valoriza a gente tem também. Então, agora a gente só olhar para dentro de casa, fazer o nosso dever e ter a certeza de estar ofertando o que tem de melhor, né? A gente acompanha a feira de terneiros também e a gente vê uma valorização fantástica de animais, né, bem homogêneos, animais bem desenvolvidos. Ô Matheus, para a gente concluir aqui, a gente falou no início, e estamos falando ainda da genotipagem, né, dos rebanhos. Naquela propriedade comum, onde o produtor não é necessariamente uma cabanha de raça, né, mas ele quer melhorar os seus rebanhos, enfim, ele quer fazer esse trabalho. Claro que ele vai ter sempre um técnico que o auxilia. Como é que ele faz esse trabalho? Qual é o custo disso aí? Tende a diminuir? Claro que eu estou falando aqui de um exame de DNA, por exemplo. Como é que funciona essa coisa aí? Eu quero melhorar, mas eu não sei como fazer. Certo. Então, assim, na verdade, a genômica ela vem muito para os rebanhos de seleção, né? Sim. Ela tem um custo aí em torno de 120, por aí, R$120, tá? Tu faz a genotipagem e essa informação já vai para dentro do Promebo e geram as DEPs acuradas, né? As DEPs enriquecidas. O criador comercial, ele pode buscar esses reprodutores que são genotipados e ter uma maior certeza na aquisição das características que ele vem buscar, né, Alex? Perfeito. Então, assim, é muito importante que os criadores tenham, ou estudem, ou tenham um bom acompanhamento de profissionais para entender quais são as características que a propriedade dele necessita, né? Características de ganho de peso, se a propriedade é produtora de terneiros, existem algumas características que tem que ter maior peso do que as outras. Se a propriedade é uma propriedade mais extensiva, são diferentes características que a gente tem que avaliar. Se for mais intensiva, já são outras. Então é muito importante fazer a leitura de qual é o animal certo para a minha propriedade. E se esse animal estiver genotipado, tu tem uma certeza ainda maior de que realmente esse animal vai dar o resultado que se espera dele, né? Então, e aí, como os animais jovens vão ser muito contemplados com isso, então serão animais com valor de mercado, por exemplo, sêmen e tal, um pouco mais baixo do que aqueles animais que já estão consagrados, né? Que daí a dose já sobe, que se for ofertado já é bem mais caro. Então, para o criador comercial, que a gente diz, né? Que produz bezerro, que produz boi gordo, sem dúvida nenhuma vai estar tendo a oferta de animais com mais assertividade para dentro da sua propriedade, se escolher naquilo que a sua propriedade necessite. Vai ser comum o termo da pergunta do comprador para o vendedor: esse animal é genotipado ou não? Isso aí. E é bem isso aí. Hoje a gente diz assim, ó, esse animal é avaliado? Bom, quero ver os dados. E ele vai perguntar, esse animal é genotipado? Quero ver os dados acurados. É basicamente isso. A gente não está reinventando a roda. A gente está, vamos dizer assim, botando uma liga leve para ela girar mais rápido. E na calibragem certa. Matheus, muito obrigado, meu amigo, sempre pela tua disponibilidade. Infelizmente, não pudemos abrir lá a Expo Inter, né? Foi uma Expo Inter limitada, mas o ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá. Mas antes disso, nós vamos conversar outras vezes. Muito obrigado pela tua disponibilidade sempre aí, e conte sempre com esse amigo aqui. Valeu, Alex. Eu que agradeço, né, sempre a tua disponibilidade. Esse ano foi um ano atípico da Expo Inter, né? Acredito que no próximo ano estaremos lá, sentados abrindo a Expo Inter 2021. Para a associação é sempre um prazer estar aqui conversando contigo, com todos os teus seguidores aí do Conexão Rural. Então, sempre que precisar, a gente está à disposição. Um forte abraço aí para você e para todos que nos escutam. Bom fim de semana, Matheus.